Hoje nós vamos começar uma série, que essa série vai trazer um norte para esse ano do Kairos de Deus na nossa vida. Amém? Nós vamos começar com o nível mais básico do relacionamento com Cristo. A partir do momento que você se torna um discípulo, a partir do momento que você se torna um cristão, o primeiro passo, e não tem outro passo, é aprender sobre finanças. Amém? Glória a Deus. Fala aleluia. Quem quer ser próspero aqui, abençoado, viver o melhor de Deus? Diga amém. Então essa série tem esse intuito de falar sobre finanças e de verdade, as finanças do reino de Deus. Sabe, é um assunto que você precisa abrir teu coração. Geralmente quando a gente fala de dinheiro, todo mundo já fecha a mão, põe a mão no bolso, ou se preocupa, ou lembra das dívidas, ou lembra, tipo, sei lá, um monte de coisa. Mas é um assunto complicado. A pergunta que eu quero fazer para você e que você responda a você mesmo: o que é a vida cristã para você? Então vamos lá, para a gente entender sobre finanças, nós vamos começar no start, em begin, no início. O que é a vida cristã para você? O que você entende como uma vida cristã? Sabe, o reino de Deus, ele não consiste em uma religião. Muitas vezes, talvez a sua resposta para uma vida cristã é uma vida religiosa, é uma vida de mandamentos, de seguir uma doutrina. Talvez para você entender o que é uma vida cristã, você entende de consistir em ir para a igreja. E ter uma vida cristã não é só vir para a igreja. O reino de Deus, então, não se consiste em ir uma vez por semana num culto. Então, o que é a vida cristã? A vida cristã é se tornar um discípulo de Cristo. Fala comigo, a vida cristã é se tornar um discípulo de Cristo. E um discípulo, ele tem as características, ele faz aquilo que o seu mestre ordena, ele segue-o, ele acredita no seu mestre, ele confia no seu mestre. Um discípulo é transformado todos os dias, ele é discipulado para ser conforme aquele mestre deseja. Então a vida cristã não é vir para a igreja. A vida cristã não é ser religioso. A vida cristã é sermos discipulados para sermos a imagem de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Olha só, Mateus 4,19 diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então você percebe que quando Jesus chama os seus discípulos, ele não fala, olha, continue na mesma vida. Não, eles falam, venham comigo. E eu vou transformar, eu vou fazer um processo na vida de vocês. Existe um processo de transformação nesse discipulado. E é esse processo que nos torna seguidores, discípulos de Cristo. Amém? Ele continua também dizendo em Mateus 28, verso 19, ele também não só quer nos transformar em discípulos, mas ele também quer que nós fazemos discípulos. Olha só. Ide, fazei discípulo, ensinando, fazendo o quê? O que é fazer discípulo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Então, Deus não chama nós só para sermos discípulos, mas também nos chama para nós discipularmos as pessoas. E o que é discipular as pessoas? É ensiná-las a obedecer tudo aquilo que Jesus nos ensinou, está nos ensinando e irá nos ensinar. Posso ouvir um amém? Está entendendo o que era uma vida cristã? Então, para você começar a olhar para a tua vida, você precisa, quando você olha assim, por que você é cristã? Por que você diz ser crente? Eu preciso responder essa pergunta com essas duas informações que Deus colocou. Porque eu estou sendo transformado um discípulo todos os dias de Jesus, e porque eu também estou ensinando, estou discipulando outras pessoas a obedecerem a tudo, tá?
Então, discipulado é aprender a obedecer a tudo. Quando eu falo a tudo, querido, fala de toda a nossa vida conforme a palavra de Deus. Obedecer a tudo quando nós falamos de relacionamento com as pessoas. Obedecer a tudo quando nós falamos de perdão. Obedecer a tudo quando nós estamos falando de como cuidar dos filhos. Deus tem uma direção para todas as áreas da nossa vida. Amém? Ele vai te ensinar como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom trabalhador, como ser uma pessoa amada, querida. A palavra de Deus nos ensina tudo isso, e ser discípulo é aprender a obedecer tudo isso, inclusive finanças. Deus quer que nós aprendamos as finanças do reino de Deus. As finanças, como Ele vê o dinheiro, para que é o dinheiro, por que Deus quer te enriquecer, por que Deus quer te fazer prosperar, por que economizar, por que não gastar. Então Deus, em suas finanças do reino, Ele quer nos ensinar a nos relacionar na área financeira. Não temos como viver, querido, o propósito de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, se nós não soubermos a administrar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E se discipulado é ser parecido com Cristo, por que começa logo se falando sobre finanças? Por que é logo as finanças que nós temos que prestar atenção e observar e entender e compreender, porque devemos obedecer, inclusive nas finanças? Porque finanças não é secundário. Tem muitas coisas que nós colocamos em segundo lugar. Então, as pessoas primeiro querem aprender a conhecer o amor de Jesus, o que Ele fez, as vantagens, e a gente deixa as finanças por último. Não, isso aí é mais para frente, isso é quando eu estiver mais maduro na fé. Não, querido, aprender sobre finanças no reino é o primeiro passo que todo homem que se diz cristão, toda mulher, todo ser humano que diz que crer em Jesus precisa se converter. Posso ouvir um amém? E eu vou mostrar isso por quê. Sabe, muitas pessoas, elas compartimentalizam esse relacionamento, essa vida cristã. Por exemplo, elas falam que pessoas elas dividem, elas têm uma vida cristã em casa e uma vida cristã na igreja. Alguns aqui podem ser sinceros e dizer assim: você aqui se comporta igual você se comporta na tua casa. Aqui você fala manso com as pessoas igual você fala manso na tua casa. Sabe, as pessoas elas começam a dividir o processo. Elas começam a ter uma vida ali de um jeito, no trabalho é de outro, com esse amigo é diferente, e sempre está ali, não está em lugar nenhum, não está sendo nada. Isso está errado. A gente começa a dividir os processos. A gente fala assim: não, peraí, eu vou para a igreja, mas o meu dinheiro é meu dinheiro. As minhas finanças, saibo eu de onde eu gasto, como eu gasto, a hora que eu quero gastar. E a gente começa a dividir isso. Eu trabalho, eu que fui sustentar, eu que me suei, eu que estudei, eu que ralei. Então, não vem falar de dinheiro. Então, a gente vai compartilhando, vai dividindo esse processo e separando coisas que não tem que separar. Uma coisa que nós precisamos entender, querido: Deus é Senhor de tudo. Amém? Olha, Colossenses capítulo 1, verso 17 diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Então, Deus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, vieram à existência por Ele. É Ele o cabeça do corpo da igreja, é Ele quem direciona, é Ele quem dita, é Ele que declara as regras. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Está muito alto o microfone? Tá. É Ele que declara as regras, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, fala, em tudo, tenha a preeminência. Em outras palavras, Jesus está dizendo
tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle e para Ele. Então todas as coisas, inclusive você, inclusive o teu trabalho, inclusive a tua finanças, é dEle, para Ele e por Ele. Então, Jesus ele não veio somar algo. Então parece que quando nós nos relacionamos com Cristo, a nossa vida com Cristo é o seguinte: a minha vida está legal, eu estou tranquilo, ou eu estou resolvendo algumas coisas, eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e agora eu somo mais um pouquinho, vou acrescentar alguma coisa a mais na minha vida, porque agora eu não sou só mais uma pessoa boa, eu não sou só mais um bom empresário, eu não sou só mais uma boa mãe, eu não sou mais um bom pai, um bom trabalhador, eu sou um bom trabalhador e tenho Jesus ainda dentro do meu coração. Sabe, as pessoas elas querem se relacionar com Cristo, e elas querem usar Cristo como algo a mais em sua vida, um plus em sua vida. Como se Cristo ele veio ser é como se Cristo completasse algo que está faltando. E não é isso. Não tem nada a ver com isso. Sabe, pessoas dizem ser evangélicas, serem cristãs, simplesmente porque elas vão ou faz parte de uma igreja ou de um grupo cristão. E não é isso. Isso não é porque você colocou lá no seu Instagram, religião cristã, que você é um crente, querido. Que você é um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele segue o seu Senhor. Ele entende que tudo que tem nas suas mãos é de Deus. Posso ouvir um amém? Então, esse tipo de vida não é a vida que nós vemos na Bíblia, a vida que um homem de Deus tem que levar. A vida que vemos na Bíblia é uma vida de transformação completa. Deus não transformou você só pela metade. Sabe, a sua dureza de coração, de não querer deixar o Senhor transformar áreas da sua vida, não tem a ver com o que Ele não fez, tem a ver com que você está escolhendo andar de uma forma errada. Você está decidindo assim. Posso ouvir um amém? Então, é uma vida de transformação completa da pessoa, onde a vida dela agora passa a ser de Jesus Cristo e não mais dela. Então o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a tua vida deixou de ser sua, você deu para Ele, é dele. Então você vai viver para Ele. Posso ouvir um amém? Coríntios capítulo 5 verso 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra criatura aqui, nova criatura, significa Deus fez tudo novo. É nessa nova criatura que eu e você devemos fundamentar a nossa fé, a nossa inteligência, o nosso intelectual, e viver com Cristo segundo essa nova criatura. Diga assim: Jesus não é. Fala comigo mais forte. Jesus. Todos, por favor. Jesus não é a cereja do bolo. Ele é o novo fundamento. Sabe, Jesus não veio colocar uma cerejinha na tua vida, não, é ficar bonito as coisas. Ele veio trazer um novo estilo de vida para a gente viver. Isso é muito importante a gente saber. Cuidado, querido, para não transformar o evangelho em algo assim, numa frase assim: o que eu posso ganhar de Jesus? Cuidado para que o evangelho na sua vida, você estar aqui sofrendo por amor a Cristo, abdicando dos seus maus desejos por amor a Cristo, entregando a tua vida, o teu suor, teu sangue, a tua lágrima. Cuidado para que tudo isso que você tenha feito não seja para que você use Deus como um benefício para alcançar algo em tua vida. O nosso alvo nunca foi o pão, o que comer, o ser rico, o ter dinheiro suficiente. Não é esse o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Quando nós desfocamos os olhos de Jesus, quando tiramos os olhos de Jesus e começamos a usar Jesus para alcançar as coisas da nossa vida, nós estamos usando o que eu ganho com Jesus. O que eu ganho em ir para a igreja?
O que eu ganho em perdoar? O que eu ganho em obedecer? O que eu ganho em ofertar? O que eu ganho em tocar? E aí vai sucessivamente cada área da nossa vida. E não é esse o chamado que Deus nos chamou? Ele nos chamou para ser discípulos. Tudo que fazemos é para alcançar Cristo. É para alcançar os olhos de Jesus, o amor de Jesus. É para apontar para Ele. Amém? Jesus, ele disse ao povo, em João 6, 26, ele disse mais ou menos assim: vocês me procuram por causa do pão que eu estou te dando, por causa do alimento, por causa da fome e da necessidade de vocês. Isso é fazer Jesus o alvo para a gente alcançar as coisas da nossa vida. E a resposta está no estilo de vida que a gente tem, a maneira que a gente se comporta. Mas Jesus, ele disse assim: não, eu sou o pão da vida. Ele disse: se existe uma fome que tem que ter dentro do teu coração, é de mim. Não é das coisas, não é da sua necessidade, não é do teu choro, não é do seu lamento, querido, mas é de Jesus. Ele é o pão. E nós precisamos comer desse pão. Ele disse: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então comer e beber é viver a sua palavra, é obedecer a sua palavra, é estar na tua palavra, é ansiar a sua palavra. A Bíblia nos ensina que nós devemos andar em espírito. Fala, devemos andar em espírito todo momento. Tá aí, o que era andar em espírito? Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Andar em espírito é andar observando a palavra, é andar olhando para a palavra, é o que a palavra diz. Isso é andar em espírito. Então a todo momento nós devemos andar a nossa vida, a maneira que se comportamos, que agimos, que pensamos, conforme a palavra de Deus. Quando eu faço isso, eu ando em espírito. Se você, amado, não tem fé nas finanças do reino, se você não consegue entender que as finanças da sua vida, elas dependem do Senhor, você dificilmente terá uma fé sólida para outras áreas da sua vida. É como se eu estivesse dizendo aqui, querido, eu vou deixar mais simples isso, que é uma bobeira você continuar se esforçando tanto para se tornar uma pessoa melhor, se seu bolso não se converteu. Sabe, você não consegue mudar outras áreas da sua vida. Por quê? Você já se perguntou? Você não consegue alcançar outras coisas, as coisas acontecem pelo contrário. O que está faltando, querido, é a conversão do teu bolso. Por que isso? Porque se nós não tivermos fé para as finanças do reino, que é o início básico de qualquer homem que se diz de Deus, você não vai ter fé para as outras áreas. Por isso que não acontece nas outras áreas. Por isso que os resultados não vêm. O básico é financeiro. Finanças, ela revela. Quando nós falamos de finanças, ela vai revelar a confiança, querido. Em quem você confia. Ela vai revelar submissão. Quem você é submisso? Queimar a pipoca. Finanças vai revelar dependência. De quem você é dependente. Finanças vai revelar direção. Percebe? E por que esse assunto gera tanta desconfiança quando nós falamos disso? Por que as pessoas fecham o coração? Por que as pessoas rejeitam isso e elas não admitem
que isso é uma verdade, que esses princípios é verdadeiro? Porque, por causa dos abusos, queridos, de fato eu reconheço. Há muita mentira no meio evangélico. Há muitas pessoas usando desse poder para enriquecer-se. Há muitas pessoas, sabe, que usam textos fora de contextos para manipular. Há uma ganância mascarada no meio do altar, e isso feriu o nosso coração. Isso endurece o nosso coração. Isso faz a gente perder o primeiro princípio da fé, que é andar em finanças. Porque a razão porque você não faz é porque o outro é corrupto, é porque não é verdadeiro, é porque há uma ganância. Mas nós temos que entender uma coisa, querido: o erro não pode anular o princípio. Existe um princípio, e independente se há um erro, se há um abuso, se há uma ganância mascarada por detrás, isso não anula o princípio que você tem que cumprir. Abra comigo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. 2 Pedro 3, 16 diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos, os inconstantes, torcem e igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Sabe, pessoas, a Bíblia está dizendo que pessoas distorcem as escrituras, mas esses aqui destroem, eles mesmos estão destruindo para a sua própria perdição, destruição. Fica tranquilo, querido, não é a sua justiça. Então, a maneira que você trata o princípio não pode anular, que você recebe isso, não pode anular o princípio. Então, o inimigo também ele usa desse abuso, o diabo usa dessa intenção. Por quê? Porque ele quer endurecer teu coração. Se nós não partimos de um fundamento, daquilo que realmente em quem nós confiamos, nós não temos como caminhar com esse Cristo. É todo dia um sentimento que: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que hoje muda? Será que hoje o meu milagre vem? Será? Você não anda por propósito, você anda somente através das necessidades da vida. E aonde está o problema tudo nisso? Nas finanças. Posso ouvir um amém? Sabe, Jesus, nos evangelhos, ele ensinou mais sobre finanças do que amor, do que perdão, do que o reino de Deus. 50% das parábolas que Jesus cita, mais que 50%, é sobre finanças, é sobre dinheiro. Será que esse assunto não é importante? Será que esse assunto não tem um valor devido para eu e você pararmos um pouquinho e prestar atenção e para ver o nosso coração onde está? Hein? O que tu acha? Então, qual que é o objetivo dessa mensagem, querido? Qual é o objetivo dessa série? Sabe, é liberdade. O objetivo que eu tenho no meu coração, que Jesus colocou, é liberdade e não manipulação. Eu não estou aqui querendo manipular você, eu não estou de jeito nenhum. Eu até estava orando esses dias, essas semanas, e vendo o meu coração e falar: Senhor, por que eu vou ensinar isso? Será que eu quero ensinar isso para que a igreja cresça, para que a igreja receba, aumente os dízimos, e a gente possa aumentar a igreja, a gente possa comprar as coisas que a gente quer, eu viver o meu ministério, aquilo que o Senhor me chamou? Será que a minha intenção é essa? E eu pedi para o Senhor falar comigo, porque se é essa a intenção, Senhor, eu não quero ensinar. Eu quero ensinar algo que transforme a vida das pessoas, que faça elas se tornarem discípulos, serem como Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então a intenção minha é a liberdade e não manipulação. Eu queria orar rapidamente por isso. Pai, que as suas palavras, Senhor, possam penetrar o coração com sinceridade e revelar a verdade do meu coração e do teu coração, Senhor, nessa questão. Que a gente possa aprender que as finanças, Senhor, é a base da nossa vida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos entrar agora na mensagem. E até agora só uma introdução. A série é Finanças no Reino. A mensagem de hoje é senhorio, mordomia e coração. Ok? Senhorio, mordomia e coração.
Abra comigo Lucas 16, verso 1. É isso. Tudo que eu tenho é seu. É isso, né? Minha casa, Senhor. Olha o que você cantou. Meu dinheiro. Lucas 16, verso 1 diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar ou de roubar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Então nós estamos aqui no contexto que Cristo está nos ensinando, através de uma parábola, que existia um homem muito rico, e esse homem tinha um mordomo, e esse homem descobriu que esse mordomo o roubava. O mordomo, verso 3, disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Então ele estava falando, ele pensou com ele assim: e agora? O que eu vou fazer? Eu vou perder meu emprego? O que eu vou fazer da vida? Ele está dizendo isso. Cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Em outras palavras, assim, cara, eu não tenho profissão, eu não consigo trabalhar. Mentiroso, era preguiçoso, mas tudo bem. Então, pelos erros, pelas ações, pela forma que ele manipulou o dinheiro desse senhor, ele perdeu o emprego. Aí ele pensa direito no verso 4 e ele fala assim: eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado, ou quando eu for mandado embora da mordomia, me recebam em suas casas. Fala, me recebam em suas casas. E chamando a si um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Vocês vão entender o que é o princípio de finanças no reino de Deus. E chamando a si um devedor. Então esse administrador, esse mordomo, ele ouviu então que o chefe dele descobriu que ele ia ser mandado embora. E ele pegou agora, começou a ir aos clientes desse chefe. Ele foi aos clientes do chefe negociar com eles. Então ele chegou, vamos dizer que o Bruno é um cliente. Ô Bruno, tudo bem? Chamando a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Bruno, quanto deves ao meu senhor? Quanto você deve para o meu senhor? Para o chefão. Verso 6. Dormiu, irmã? Vamos lá. E ele respondeu. O Bruno respondeu. Fala comigo, o que, Bruno? Responde. 100 medidas de azeite. E disse-lhe: ó, toma tua conta e assenta-te e já escreve. Você só me deve 50, cara. Beleza? Ele foi para outro. Verso 7. Depois disse a outro: e tu, Paulinho, quanto deves? E o Paulinho respondeu: 100 é o que ele escreveu. E disse: toma tua conta, escreve 80. Você não deve mais 100, deve 80. Verso 8. E levou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido. Agora presta atenção. Então ele começa a negociar. Isso é certo, gente? Ele tá sendo esperto aqui. Fala, peraí, já que eu vou ficar sem emprego, eu vou granjear valores no reino. Eu vou investir. E ele começa a ganhar o coração de pessoas. Fala, ganhar o coração de pessoas. Por essa atitude. Por essa atitude. Verso 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haveres procedido prudentemente. Fala, procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, o
que está acontecendo aqui? Que estranho. O cara rouba, o cara vai lá negociar, e agora esse senhor fala: cara, agora sim você procedeu prudentemente. Agora sim você fez certo. Era isso que eu estava esperando de você. Em outras palavras, querido, aquele mordomo, ele não só roubava, mas ele gastava tudo em si. É tudo para ele. As finanças eram tudo a ver com o que ele queria, o que ele aumentar a sua casa, comprar carro novo, tudo voltado para si. Mas num certo momento, ele percebendo que, por mais que ele adquiria tudo para si, isso se esgotou. E amado, enquanto você estiver sempre olhando para as finanças, voltada para você, você não vai entrar no princípio do reino de Deus, das finanças do reino. Porque tudo está focado em você mesmo. É o egocentrismo. É você no centro de tudo e as suas finanças apontam para você. Mas quando aquele mordomo infiel agiu de uma forma totalmente contrária, ele parou de olhar para si. Ele falou: preciso granjear valores, eu preciso investir na onde realmente há um lucro verdadeiro. E aonde há um lucro verdadeiro? É nas pessoas, querido. É no reino de Deus. É viver as finanças preocupado com o reino do Senhor. Aqui, amado, você vai multiplicar a sua vida financeira. Aqui você vai viver realmente segundo as finanças do reino de Deus. Olha só, no verso 9, ele diz: eu vos digo, granjeai amigos com riquezas da injustiça. Fala, riquezas da injustiça. Para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. O Senhor está dizendo para mim e para você: granjear, ganhar, investir em pessoas, no seu reino, em sua vontade, para que quando te faltar, ele possa te sustentar. Está ouvindo isso? Posso ouvir um amém? E se aí ele fala assim, ele continua: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Deus está falando: se as riquezas injustas você não foi fiel, quem vai te dar? Quem vai derramar sobre a tua vida riquezas verdadeiras? Escuta. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se você não é fiel no que é do outro, quem vai te dar o que é seu? Ele está dizendo isso. Ele diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores. Diga, dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não tem como nós dizermos que somos obedientes a Deus se as riquezas ainda dominam o nosso coração. Por isso, o princípio das finanças é o básico, querido, na nossa vida. É a divisão de todo o processo que você vai viver daqui para frente com Cristo. Se você tem desconfiança nisso, dessa verdade, se você tem problema com isso, você vai ter problema com todas as outras áreas da fé sua. Por isso que a tua vida não muda. Deus quer confiar riquezas verdadeiras ao teu coração. Deus quer mostrar o que realmente existe de valor para você. Então nós vemos nessa parábola do mordomo infiel um homem rico, um administrador acusado por desperdiçar seus bens. Por quê? Porque gastava em si mesmo.
E ao saber disso, ele é demitido. E ele usa agora o dinheiro para preparar o futuro. Sabe qual que é o erro nosso? Que nossas finanças, ela sempre está olhando para o presente, não para o futuro. E o presente tem a ver comigo. É para mim. É o meu eu. E nós precisamos usar das finanças que Deus colocou nas nossas mãos para preparar o futuro. Então o Senhor, ele não elogia o pecado aqui do servo por fazer isso, mas ele elogia o que é a prudência. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Sabe, amados, nós precisamos entender que dinheiro é uma ferramenta que Deus está colocando em nossas mãos. E essa ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode ser usada da maneira certa, ou ela pode ser usada em si mesmo, em si próprio. E essa é a maneira mais errada de usar o dinheiro. Sabe, quando eu e você pensamos em reduzir o dinheiro em si mesmo, a comprar coisas, isso aqui, querido, é o nível mais baixo que nós podemos usar o dinheiro de Deus. Nível mais ralé. Todo o dinheiro que entra nas tuas mãos e você olha como eu estou rico, como eu estou farto. Lembra? Jesus, ele disse essa parábola. Ele falou que um homem rico falou: meus celeiros estão cheios, não tenho mais lugar para guardar. Eu posso dormir, eu posso deitar, eu posso morrer, que nada vai tirar a minha riqueza. Jesus falou: louco! Essa noite pedirei a tua alma. Olhar para si mesmo, enriquecendo a si mesmo, querido, é a maneira mais chulenta de gastar ou de investir o dinheiro de Deus. Apóstolo, então quer dizer que a gente não deve comprar nada para nós? Né? Cara, não é isso que eu estou dizendo. Deus quer te fazer rico, amém? Mas Ele não quer que você tenha um coração nisso. Ele não quer que você tenha um coração nessas riquezas. Ele não quer dividir o senhorio dele. E a única coisa que compete com o senhorio de Deus são as riquezas. Sabe, eu não sei se eu vou voltar ali, mas eu quero falar algo. Deus já te pediu para fazer algo? Não, vou ser mais específico. Quanto você queria hoje ofertar para Deus? Quanto você gostaria de ofertar para Deus? É claro que tem que ser realista com o que você tem. Amém? E a pergunta é: você ofertaria tudo para Deus hoje? Se Deus te pedisse tudo hoje, você ofertaria? Responde. Balança a cabeça para mim saber ou não. Você ofertaria? Amém? Você ofertaria? Amém? Amém? A pergunta é: por que Deus não pediu tudo hoje, sendo que Ele sempre pede tudo? Opa, calma aí, apóstolo, eu não tinha pensado nisso. Não, amado, não é que você desobedeceu a Deus, é que você obedeceu a Mamon. E eu vou provar isso para você. Quando Deus ele fala: me dá tudo, você pega e fala assim: tá bom, Senhor, eu tenho essa vontade, porque você mesmo disse que teria vontade de entregar tudo para Deus. Aí quando você fala que você tem essa vontade, aí você vai lá para as suas finanças. Aí você olha para as finanças e fala assim: mas eu tenho que pagar a conta? Mas e amanhã? E o que vai sobrar amanhã? E o que vai ser depois? Aí o que acontece? Eu estou dizendo assim: Deus, o Senhor está mandando eu entregar tudo. Mamon, eu posso? Porque como que vai ser? Eu vou ter? Percebe quem é o Senhor da tua vida? Percebe porque isso é o nível básico? Como, amado, você quer obedecer as palavras de Deus, amar teu inimigo, sendo que esse aqui que é o mais fácil, você não consegue confiar em Deus? Está me ouvindo? Se está comigo, diga amém. Você pode ir embora agora, se você não concordar com isso. Bruno, não deixa ninguém sair.
Vai ficar aí e vai ouvir. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O que Jesus está chamando de mínimo aqui? Quando ele está falando, a gente usa esse termo para várias coisas, né? Você tem que ser fiel no mínimo, vai ser colocado no muito, amém? Não é isso que a gente usa? Aumenta esse ar para mim que eu estou fritando aqui, eu ligo esse aqui, não sei se está caindo. Então, o que Jesus está chamando de mínimo aqui? Porque a gente vai pensar que mínimo é várias coisas. Pode ser mínimo no trabalho, mínimo na faculdade, nos estudos, na dedicação, nos hábitos, nas ações da vida. Esse pode ser o mínimo, né? Mas não é isso. O contexto aqui é muito claro. A linha de raciocínio de Jesus é sobre finanças. O mínimo que ele está falando aqui é dinheiro. Ele está falando, se você não for fiel no pouco dinheiro que você tem, você não vai ser fiel no muito. Às vezes as pessoas acham que elas precisam ter muito para fazer. Não, elas precisam ter só o mínimo. Quantas vezes você negociou com isso? Quantas vezes você serviu uma mão em relação a isso? Dou dízimo, pai, mas eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a conta de água. Ei, amado, você crê ou não que Deus é o teu provedor? Que é o Senhor da tua vida? Eu entendo das nossas necessidades, mas muito mais o Pai entende das nossas necessidades. E nós estamos procurando, são as migalhas dos pães. E o Senhor nos chamou para ser uma igreja próspera. E nós vamos falar sobre prosperidade nessa série. O Senhor nos chamou para crescermos. O Senhor quer abençoar a tua vida. Mas o que está faltando, amado, é a fidelidade, no mínimo. No mínimo. E o contexto, ele chama esse dinheiro mínimo de riquezas injustas. É tipo, isso aí é as coisas deste mundo. Esse salário teu, o teu aluguel, o que você ajuntou, o que você guardou. Ele está falando, isso é riquezas injustas. Ou seja, isso aqui é o nível mais básico do discipulado. Verso 11. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis. Então o que Jesus chama o dinheiro de mínimo? Então o mínimo é o quê? Nos mínimos, nos recursos naturais. Na administração básica da nossa vida. É isso aqui que Ele está querendo, a sua fidelidade. Para quê? Para Ele colocar você no muito. Que são as riquezas verdadeiras que Deus tem para a tua vida. Suas promessas, na dimensão espiritual, eterna, para um propósito. Posso ouvir um amém? Então, ele então olha para nós como mordomos. Você é um mordomo de todo o dinheiro que está nas tuas mãos. E você pode dizer para mim assim, não, AP, é eu que trabalhei. Quantos anos, dona Iraci, a senhora trabalhou para ter aposentadoria? 27 anos, foi difícil? Sofreu? Sofreu. E é isso que te dá o direito hoje de dizer assim, o dinheiro que está nas tuas mãos é seu. Dá o direito de você falar assim, eu decido o que eu faço com o dinheiro. Eu escolho aonde eu vou investir o dinheiro. Eu escolho para quem eu vou dar, para quem eu vou gastar, se eu vou dar dízimo, se eu vou ofertar, se eu vou ser generoso com alguém. Eu escolho. Isso te dá o direito? De jeito nenhum. Como assim, AP? Escuta aqui, querido. Salmo 24, verso 1 diz assim, do Senhor, fala, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então de quem é essa terra? De quem é o ar? De quem é a vida que Ele te deu? Quem te deu vida, querido? Quem te deu saúde? Quem abriu essa porta de emprego? Quem te ajudou nesses 27 anos? Percebe?
percebe que você está se achando demais? Percebe que você está se achando a vendedora, o vendedor, o cara, eu que faço as coisas acontecer. Amado, todo dom, toda graça, toda bênção, toda ideia, todo sentimento que vem do alto, que te faz prosperar, é do Senhor. É do Senhor. Sabe, seu Moura, eu lembrei de você agora. Você é um homem próspero, mas isso não te dá o direito de você ser dono do que você faz com isso. Porque em todos os trilhos que você passou, das balas que o Senhor te livrou, Ele te deu vida. Ele te livrou. Porque tudo é dele. Então, o dinheiro que passa por você não é seu. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala, ei, o dinheiro que está nas tuas mãos, ou que passa por você, não é seu. Agora com o dedo de profeta na cara dele, fala assim, é confiado a você. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você precisa ser um bom mordomo. O mordomo, ele não é dono, ele é administrador. Senhor, o que eu faço com isso? Como eu vou usar das minhas finanças, Senhor, para o seu nome ser exaltado? É tempo disso, Senhor? Ou não? Compro isso para mim agora ou não? Dou isso para alguém ou não? É o Senhor que determina. Nós temos que parar de pedir permissão para Mamon, para andarmos no mundo espiritual, para viver as finanças do reino de Deus. Tudo que Deus propõe para nós, a gente vai, vamos lá ver se Mamon deixa. Deus fala, ó, aumenta a igreja, vamos ver se Mamon deixa. Deus fala, ó, você vai abrir mão do teu emprego, deixa eu ver se Mamon deixa. Sempre é Mamon na frente. Sempre o senhorio das riquezas vem perseguindo a gente e nos escravizando. Confiamos ou não em Deus? Ele é o nosso Senhor ou não? Amado, eu me lembro que, assim, desde o dia que eu me converti, a primeira coisa que eu fiz com muita alegria foi dar o dízimo, mesmo não tendo. Eu ganhava muito bem. Deus mandou eu sair de uma empresa para ganhar 10 vezes menos. Mas quem é fiel no pouco será colocado no muito. Confianças verdadeiras, Deus vai depositar sobre nós riquezas verdadeiras. E com os 10 salários a menos, eu rendeu muito mais do que 10 salários a mais. Eu tenho N testemunhos. Muitos. Posso passar uma tarde, um dia eu vou fazer um livro dos testemunhos. Dessa verdade. De converter o nosso coração ao senhorio de Deus. De verdade, amados. Se eu ouvisse Mamon, nós não estaríamos aqui hoje. Eu não teria abrido mão da minha fonte de lucro. Eu não teria abrido mão das minhas vontades. Eu não teria abrido mão, sabe, de muitas coisas para alcançar o reino de Deus. Mas eu estou andando num propósito. E olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu nunca consegui ganhar de Deus. Eu nunca consegui dar mais para Deus do que Ele me deu. E eu não dei pouco, eu já dei 3 carros para Deus. Eu não dei só 3 carros, eu dei 25 mil reais numa paulada só para Deus. Eu dei uma empresa para Deus. E Ele acrescentou já muito mais na minha vida. Então eu não estou falando algo que eu não vivo. Eu estou falando com propriedade. Eu estou falando com autoridade no mundo espiritual. Minha intenção aqui não é enganar ninguém, mas é fazer você andar naquilo que eu ando. Viver o que eu vivo. Experimentar o que eu experimento.
Fidelidade, então, vai ser a medida da administração que Deus vai colocar nas tuas mãos. A fidelidade sua, a forma que você vai ser fiel, vai ser a porção que Deus vai derramar confiança sobre a tua mão. Posso ouvir um amém? Se você não crê que você é um mordomo das coisas que Deus te confiou, amado, você não vai utilizar o dinheiro de Deus da maneira correta, da maneira devida. Então, se você não entende isso, esse princípio, que Deus colocou o dinheiro em tuas mãos, Ele confiou em você, você nunca vai usar esse dinheiro da maneira correta, porque você sempre vai gastar da maneira que você pensa, e não da maneira que Deus quer que você gaste. Aleluia? Então, a fé para as finanças é a área mais básica e primordial na vida de um filho de Deus. Se você não confia em Deus para as suas finanças, dificilmente crerá nele para algo a mais. Dificilmente. Se você não tem confiança para fé em Deus nessas coisas das finanças, as surpresas que virão na vida sobre você, dificilmente você vai ter fé para encarar elas. Você é meio que empurrado. Sabe, eu sinto como se as pessoas fossem, elas não crescem, não fluem, mas o tempo não para, as circunstâncias não param, né? Vem o calor, vem o frio, vem o inverno, e ela sofre todas as temperanças dessas estações. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor, pode vir o verão, pode vir o inverno, pode vir a chuva, as folhas não murcham, ele sempre permanece dando fruto, ele não está dentro de um tempo. Por isso é importante nós confiarmos. E a prova que você confia é ser fiel naquilo que você tem, que Ele tem colocado sobre a tua vida, que é dinheiro. É a única coisa que Deus colocou nas tuas mãos que você pode devolver tangível. Esse senhor foi fazer prestação de contas com esse servo. E se o Senhor estiver aqui hoje, e Ele quer fazer prestação de conta com vocês, como que estão as coisas, querido? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nenhum servo pode servir dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é que é difícil, amado. É impossível. Não é que é difícil servir dois senhores. É impossível. Não existe uma possibilidade. Você sempre estará dobrando-se a um. Sempre você vai estar desagradando um e agradando o outro. E Mamon significa riqueza personificada como senhorio. Pensa, amado, você vai estudar por causa de Mamon. E a intenção do seu estudo é o que dá mais dinheiro, o que tem mais emprego no mercado. Olha como você serve a Mamon. Você vai ver um carro ou alguma coisa, o que o meu dinheiro dá. É claro, o Senhor nos ensina a sermos, a contarmos, a planejarmos. Ele nos ensina isso, mas nós temos que colocar a vontade dEle em primeiro lugar. Então, a gente sempre está rodeado desse senhorio de Mamon, impedindo a gente de andar no senhorio de Cristo, no senhorio de Deus. Timóteo 6,10 diz que o problema não é o dinheiro, querido, mas é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então o Mamon, ele compete pelo trono, e é você que está respondendo quem é o Senhor da tua vida, quem é que está ditando as regras. Então o dinheiro, amado, não é neutro, ele te governa. Não pense que você decide e está tudo certo. Não, dinheiro é governo. Você se sente bem quando você tem dinheiro, você se sente em paz quando você tem dinheiro, você se sente tranquilo. Percebe que a nossa paz não é ter Jesus, e sim ter dinheiro.
Quem define as suas decisões, amado? Fé ou medo? Você anda por fé ou anda por medo, querido? Existia um jovem rico, como muitos de nós. Marcos 10:17 diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, fala comigo, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu farei? O que eu, sempre eu, no meio das coisas. A gente está aqui na igreja e a gente está aqui pensando: Deus, bom mestre, fala, bom mestre, tudo que tem é teu. Fala! Será que você não é esse jovem rico, querido? Que está aqui, adora o Senhor. Vamos ver se ele adora, vamos ver se esse cara adora. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou. Que lindo, adorador. Que bonito, você tem que ver, quando ele canta a gente fica tão emocionado, né? Quando elas cantam aqui, quando o João toca, olha que lindo adorador. Ajoelhou-se diante dele e lhe disse, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus já foi direto, com muito amor e muito carinho. Olha a resposta de Jesus: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Em outras palavras, na cultura hebraica, existia uma questão de ser só Deus bom. E entre os fariseus, quem reconhecesse Jesus como Deus ia ser expulso da sinagoga, não podia ter parte na sinagoga. Amém? E Jesus estava rodeado de testemunhas, ele está contando uma parábola. E aí, diante dessa parábola, chega um homem, um jovem rico. Um jovem rico é um homem de conceito, é um homem que tinha acesso à sinagoga, que tinha acesso aos fariseus, aos doutores da época. Era um homem conceituado. E ele chega todo num pam-pam-pam de adorador e querendo lubridiar Jesus com o teu coração. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus dessa forma. E ele vira para Deus e fala: bom mestre. Aí Jesus fala assim para ele: por que me chamas bom se bom é só Deus? Ele está falando o seguinte, querido. Querido, se você acredita, ele falou para esse jovem: se você acredita que eu sou bom, então você acredita que eu sou Deus. Qual é a resposta do jovem? Jesus continua dizendo assim: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, o jovem, respondendo, disse: leiam comigo, o que ele está falando? Cadê o bom? Ele está dizendo assim: olha, se bom é Deus, você não é. Então você é um mestre, eu sei. Já começa a desmascarar o coração daquele jovem. Ele continua dizendo assim: mestre, tudo isso guardei. Mentira, porque a palavra de Deus nos garante que ninguém conseguiu cumprir a lei. Não furtarás, ou desde a minha mocidade. Aí Jesus não virou para ele e falou assim: seu mentiroso, seu cabra safado, Ei, sabe por que Jesus não vai fazer isso com você, Daniel? Ele não vai te humilhar, mas ele sempre vai tocar naquilo que te persegue. Se você não muda, uma coisa que você está bem claro: a sua maldade vai ser revelada, a intenção do teu coração vai ser revelada. Olha só, ele diz assim, Jesus olhando para ele, verso 21, o amou, repita comigo, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Sabe, querido, Jesus podia falar assim: você está mentindo, isso não é verdade. Mas ele falou: não, então tudo bem. Você quer andar na sua dureza de coração? Falta só uma coisa para você.
vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque ele possuía muitas propriedades. Existia muito senhorio de Mamon sobre a vida dele. Percebe? A gente se relaciona com Deus, queremos chamar Deus de bom, mas não convertemos as nossas finanças. As nossas finanças ainda têm um senhorio dominando as nossas vidas. Isso precisa ser quebrado hoje aqui, em nome de Jesus. Jesus, na verdade, isso já foi quebrado, querido, há 2000 anos atrás. Você é livre disso. O que você precisa é se posicionar. O que você precisa é entender o que Deus está chamando você para um propósito de milagres do que Deus quer fazer na tua vida. Sabe, Jesus, ele revela o verdadeiro Deus desse jovem. E qual era o verdadeiro Deus desse jovem? Era a avareza. E a avareza na Bíblia é idolatria. E o que é avareza? Na verdade, vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre a avareza. Colossenses 3,5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, Paulo está falando para a gente matar a nossa carne, que anda nessa terra, que vive nessa vida. Como? A prostituição, a impureza, o apetite desonrado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A gente fala que a gente só adora um Deus. Não. Tem mais de um Deus aí nesse jogo aí. O que é avareza? É o apego, escuta o que é a avareza. É o apego excessivo. Apegar-se a algo excessivamente mesquinho e descontrolado ao dinheiro e bens materiais. Apego excessivo, mesquinho, descontrolado a dinheiro, querido, e bens materiais. É por isso que é difícil as pessoas serem generosas, ofertarem suas casas, ofertarem seu carro, ofertarem coisas de valor, materiais. Por quê? Porque elas são avarentas. Elas são apegadas às coisas. Isso é idolatria. Então, quando Deus te pedir um dia, como Ele falou no meu coração, entrega teu carro, entrega aquilo que tem mais de valor na tua vida, entrega o teu Isaac. Eu não coloquei o meu coração naquilo que é meu, mas sim naquilo que Deus estava pedindo para mim. Mas a avareza, querido, vai ser um mamão na tua vida, impedindo você de entregar, e você vai idolatrar isso. Olha só o que mais é caracterizado, sabe, é o apego excessivo, mesquinho, descontrolado ao dinheiro e bens materiais, caracterizado pelo medo de perder posses e pela falta de generosidade. Então a avareza é ter medo de você perder as coisas que você tem. A avareza é medo de você não ter o seu carro bonito amanhã, de ser reconhecido amanhã. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu não vou me conhecer. A avareza é falta de generosidade. Quantas vezes você foi generoso esse mês? Quantas vezes generosidade não é uma coisinha, é algo abundante. Qual foi a última vez que você foi generoso para uma pessoa que você, do teu trabalho, um irmão aqui na igreja? Qual foi a última vez que você pensou nisso? Fala para mim, querido, nós sentamos nessa cadeira e falamos assim: Jesus, o que eu vou ganhar hoje? Por isso não experimentamos das riquezas de Deus. Vixe, passei da hora. Vocês nem estão fazendo cara de querer ir embora. Sabe, olha esse jovem rico. Vocês querem ir embora ou eu posso finalizar? Vocês assistem à noite. Levanta a mão aí quem quer ir embora. Vixe, só o Arthur. Pode pegar a mala, Arthur, e ir embora sozinho. Não você, Arthur, o outro lá, tá, Arthur? Não é o Arthur, filho do
Zé Reis não, é o Arthur, filho do pastor Paulo. Brincando, hein, pastor? Pega ele em casa. Sabe, mas por outro lado nós temos um contratipo, e eu estou falando que realmente a finanças é a parte básica da vida. Nós temos a história de Zaqueu, cara. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu pensou, eu preciso ver esse Jesus. E quando ele vê Jesus, ele olha nos olhos de Jesus, ele é impactado pelo amor, pela graça, por tudo que Jesus é. Jesus fala assim: eu vou na tua casa hoje, Zaqueu. Eu entrei na tua casa hoje. Olha, querido, o sinal que Deus está entrando na nossa vida, amado. Quando Deus entra na nossa casa, tudo que nós temos é dele. Por isso nós vamos cantar essa canção: tudo que eu tenho é teu, Jesus, de uma forma verdadeira. Quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, antes de Jesus falar qualquer coisa, Zaqueu vira para Jesus e fala assim: olha, tudo que eu tenho, eu vou dar metade para os pobres, antes de Jesus pedir. Ah não só isso, mas eu vou restituir, porque Zaqueu era um publicano, e ele roubou, e ele falou: tudo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Em outras palavras, querido, Zaqueu ia ficar com nada, porque encontrou Jesus. Percebe o princípio básico da caminhada, do discipulado? Enquanto o nosso coração estiver preso a mamão, tudo que nós fazemos é por dinheiro, é para se dar bem, é para alcançar alguma coisa, nós não vamos servir a Jesus, mas sim ao dinheiro. Jesus olha para Zaqueu e fala assim: hoje houve salvação em sua casa. Jesus está declarando isso para você hoje, nessa manhã, que há salvação sobre a tua vida. Então o problema não é possuir dinheiro, é permitir que o dinheiro nos governe. Amém? O Senhor nos chamou para deixar tudo, querido, de verdade. O chamado é deixar tudo. Mateus 4:19 diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esses caras abandonaram o trabalho, a fonte de renda. É claro, eu não estou dizendo que é para todo mundo largar do emprego e nós vamos estar aqui amanhã, nós vamos passar fome. Mas o que eu estou querendo dizer é que se isso acontecer, e se isso é propósito de Deus, não temas. Não vive para isso. Entenda, o Senhor está te fazendo prosperar para que você invista no reino. Existe um propósito, existe uma administração ao qual o senhorio é Deus, e nós precisamos responder a Ele. Aleluia. Então é uma decisão de coração, querido. É o meu coração, é do Senhor, e eu não vou temer, porque eu confio nele. Sabe, nada pode ser mais importante que Jesus. Então a entrega interior vai produzir fruto no exterior. Posso ouvir um amém? Sabe, Deus tem um plano perfeito e um propósito sobre todos nós, amém? E qual é o plano de Deus sobre a nossa vida? Quais são os pensamentos que Deus tem sobre nós? A palavra de Deus diz que os pensamentos que Deus tem sobre a tua vida, Tati, é pensamentos de paz e não de guerra. Mas você sempre acha que Ele está em guerra com você, né? Não precisa responder. Mas mesmo assim, Ele não para aqui. Ele fala: os meus pensamentos é de paz e não de guerra, e de te fazer prosperar. Essa é a vontade de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque a vontade de Deus é te fazer prosperar. Beleza? E se a vontade de Deus é soberana, não importa o que aconteça, não importa o que chuva ou não chuva, que dê certo ou não dê certo, vontade de Deus é soberana, sim ou não? É vontade dele, sim ou não? Então vai dar certo, não vai? Não. Como assim, AP? Deus tem um plano perfeito, um propósito para nós. Se Deus tem um propósito em minha vida, vai acontecer. Não. Mas como? Sabe, amado, não é porque é vontade de Deus que necessariamente vai acontecer na sua vida. Pergunta:
Deus quer salvar todo mundo? Todo mundo vai ser salvo? Opa, mas você não acabou de dizer que a vontade de Deus é soberana e vai acontecer sem Ele querendo ou não? Tem alguma coisa errada aqui. Então não é porque a vontade de Deus te fazer prosperar, significa que você vai prosperar. Porque, amado, existe o livre-arbítrio, a escolha. É você que escolhe isso. É você que vai decidir isso hoje. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Pergunta: profecias é algo de Deus ou de homens? Nesse caso aqui, Deus tem profecia sobre a tua vida? Amém. Deus tem promessa sobre a tua vida? Amém. Deus tem planos de prosperar na sua vida? Amém. Tem? Legal. Só que Timóteo também tinha. Mas Paulo, ele orienta Timóteo assim, segundo as profecias, as promessas, aquilo que Deus falou para você, lute por elas. A boa batalha do combate da fé. Permaneça acreditando, ande em fé, atitudes, não sirva ao senhorio de Mamon. Você precisa lutar pelas profecias que tem sobre a tua vida. Não é porque Deus disse vai acontecer, querido, você tem que andar conforme a palavra. Então, quando Deus fala acontece, nem sempre. Acontece quando Deus ele é responsável para manifestar, quando só depende dele. Isso vai acontecer e é inquestionável. Mas quando existe seu livre-arbítrio envolvido, aí vai depender da tua atitude, vai depender da tua ação. Então, por exemplo, era vontade de Deus que Adão e Eva comessem do fruto? Não. E eles comeram. Por quê? Porque dependia do direito de escolha deles. Você está escutando tudo isso aqui hoje, querido. E a sua vida pode mudar hoje e nunca mais ser a mesma. E você viver a prosperidade do Senhor. Eu vivo a prosperidade do Senhor. Ou continuar do mesmo jeito, se esforçando. É você que tem que sacrificar. É você que tem que alcançar. É você tudo no centro das coisas. É por você e para você. Enquanto o nosso coração não mudar, como que Deus vai confiar riquezas verdadeiras sobre as nossas vidas? Você viu, amém? Então Deus tem um propósito para cumprir em sua vida, mas esse propósito está limitado por você. A vida no propósito, ela exige dependência de Deus. Entende? Nós temos que andar no propósito de Deus, todos os dias nós precisamos ser dependentes dEle, da direção dEle. E cara, Ele é muito bom, né, amor? Ele é muito bom. São 23 anos sendo guiado e Ele fala, Ele nunca deixou a gente sem falar com a gente. E tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa que Deus está fazendo, sempre Ele surpreende a gente. Sabe, se você não está vivendo uma vida que para viver o sobrenatural de Deus, que para viver é só o sobrenatural de Deus, então você nem começou a experimentar o propósito que Deus tem para a tua vida. Se a tua vida que você tem, não diz assim, cara, eu não sei como acontece, mas cara, é sobrenatural, não dá para pôr no papel. Se alguém pega algum homem natural, tá? Uma pessoa natural, a palavra de Deus diz que os homens naturais não discernem coisas espirituais, amém? Homem natural não discerne coisa espiritual. Então se algum homem natural, qualquer pessoa desse mundo olhar para a tua vida e falar assim, as finanças suas estão muito explicado, você faz isso, e ele explicar as suas finanças, significa que você não está vivendo o sobrenatural de Deus. É tipo, se eu mostrar minhas contas para você, falar assim, como? Como? Não sei. Eu sei sim. É Ele. É sobrenatural. É isso que Deus quer levar a gente a viver. Ele não quer você mais preso, sabe, às pequenas coisas dessa terra. Então, para você viver essa vida, você precisa renunciar à antiga e incluir as finanças agora. Pode subir o pessoal do louvor. Verdade.
Eu vou ter que parar aqui. E à noite vocês assistem. Eu achei que ia dar. Mas só para você sair com esse gostinho maravilhoso, eu vou pular bastante coisa aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, Jesus ele vai contar sobre o reino dos céus semelhante a um homem que encontrou uma pérola e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquilo. Não é por causa da pérola, querido, não é por causa do valor daquilo, mas é porque no momento que nós encontramos Jesus na nossa vida, nós percebemos que tudo que nós tínhamos na vida não tinha valor. Então nós temos que abrir mão e vender tudo isso, abrir mão dessa vida, para adquirir essa nova vida em Cristo Jesus. Sabe, às vezes parece que a gente só perde, mas não é verdade. Nesse mesmo contexto, o Senhor ele mostra que quão difícil um rico entrará nos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E aí ele fala assim, poxa, então é errado ser rico? De jeito nenhum, querido. Deus quer que sejamos ricos, amém? Mas o que ele está dizendo aqui, no verso 24, os discípulos, Marcos 10, 24, diz assim, e os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus tornando falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Não é para aquele que é rico, é para aquele que confia na riqueza, aquele que confia no dinheiro. Quão difícil é entrar no reino de Deus, quem confia. Então o problema não é ser rico, é confiar nas riquezas, e nós precisamos ajustar o nosso coração, e reconhecer que tudo é dele. Pedro ouve isso, e ele fala assim, uau, top mestre, se é isso aí no verso 28 ele diz, ou no verso 27, Jesus porém olhando para eles disse, para o homem é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo, que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto mais nessa terra. Essas palavras são de Jesus. Jesus quer mudar a nossa mentalidade. Não tem a ver com abusos, não tem a ver com quem vai ganhar vantagem. Tem a ver com quem é o Senhor, quem é o mordomo e de quem é o coração.